E pessoal, agora nós vamos trabalhar, né, com outro conceito chamado de F-strings, né? Então esse conceito ele é utilizado para a gente trabalhar com strings formatadas, tá certo? Então o que seria uma F-string? Uma F-string, né, é uma maneira bem fácil, né, de criar essas strings. Quando a gente precisa formatar, igual a gente precisa colocar uma variável, né, no meio de uma frase, imprimir de uma determinada forma. Então, para criar uma F-string, basta eu fazer o seguinte: eu colocar um F, abrir aspas, né, abrir aspas duplas aqui, colocar o texto e entre chaves eu colocar o nome das variáveis. Então aqui eu coloquei o seguinte: nome, Alessandro, cidade, Diamantina. Então eu coloquei assim, a frase vai aparecer assim, meu nome é, aqui vai aparecer o conteúdo da variável nome, e moro em, aqui, né, vai aparecer a cidade, o conteúdo da variável cidade. Então as variáveis que estão entre chaves serão substituídas, né, pelos valores das variáveis. Então, vamos usar o print aqui com duas formas de trabalhar com F-strings. Já vamos para o Colab aqui, né? Já para trabalhar com esses conceitos aqui. Agora sim. Então, vamos aqui no Colab. Vamos colocar aqui texto, né? E colocar aqui F-strings. Nós vamos colocar a parte de código. A primeira forma de trabalhar com ela é, por exemplo, eu coloco nome igual a Alessandro, cidade igual a Diamantina. Perfeito? Então, a primeira forma é falar assim, criar uma variável chamada mensagem, aí colocar o F de F-strings, né? Para criar a nossa string formatada, né? Meu nome é... Aí eu coloco a variável nome aqui. Perfeito? E moro em... Coloco a variável cidade aqui. Tá certo? Aí depois eu posso fazer assim, print mensagem. Tá certo? Porque essa mensagem aqui, aí eu passei aqui para o print. A segunda forma é usar direto no print, né? Então, vou pegar isso aqui, copiar. Então, aqui eu já coloco o print direto, ó. Então, eu posso colocar esse código dentro do print, tá certo? Então, essas são as duas formas, né? Ou eu transformo ela numa variável, porque essa mensagem aqui vai ser uma string, né? Ou eu coloco ela dentro do print. São as duas formas aqui de trabalhar com a F-strings. Então vamos fazer aqui o exercício 11. A turma de redes 2 possui 4 avaliações, 25 pontos cada, e a nota final é a soma das 4 avaliações. Cria um programa que imprime o nome do aluno e a sua nota final usando o conceito de F-string. Então, vamos lá, exercício 11. Vou colocar aqui exercício 11, cálculo da nota final de redes 2. Então, vou colocar o código. Então, eu posso pedir para o cara entrar com a nota, aí eu teria que usar o input. Tá certo? Então, poderia fazer o seguinte. Vamos colocar assim, nota 1. Aí eu coloco assim, 20 pontos. Nota 2, 22. Nota 3, 23. Nota 4, 24. Perfeito? Então, atribuição das notas das avaliações. Então agora eu quero imprimir, né? Imprimir o resultado. Vou colocar o nome do sujeito aqui. Atribuição do nome.
nome é igual a Pedro. Primeiro resultado. Então, para usar fstring, eu posso usar assim. Vamos pensar. Print, né? Vou colocar o F aqui. A nota do discente. Aí eu coloco a variável, né? Nome foi de, né? Aí eu posso colocar a variável aqui, né? Responsável pela nota final. Então eu poderia colocar aqui nota final é igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Nós vamos ver depois no curso aqui que tem jeito de fazer isso aqui com muito menos código, né? Mas agora nós estamos mais preocupados em trabalhar com esses conceitos aí. Então vamos aqui colocar nota final. Tranquilo? Aqui faltou, né? Aqui tem um erro aqui. Faltou mais aqui. Então a gente tem a atribuição das notas, a atribuição do nome e podemos usar o fstring aqui. Então vamos rodar. Então a nota do discente Pedro foi de 89. Podemos colocar aqui pontos, né? Para 89 o que, né? Então vamos colocar aqui pontos. Tá certo? Então conseguimos. Qual que seria outra forma de imprimir? Seria print, né? A nota do discente. Aí eu colocaria aqui, foi de pontos. Nota, nome e nota final. Seria outra forma de imprimir. A outra forma de imprimir que nós vemos é o quê? A nota do discente, né? Discente. Qual discente, né? Coloca aqui. Aqui já é uma string, né? Nome foi de mais. Que é o operador de concatenação. Agora aqui a nota final é uma string, é um inteiro. Então a gente vai ter que converter para string, né? Senão vai dar problema. Você não pode concatenar uma string com um valor numérico, né? E aqui pontos. Seria da forma que a gente aprendeu. Deixa eu tirar, fechar aqui, né? E fechar esse parênteses. Então seria outra forma que nós trabalhamos. Não é? A outra forma seria print a nota do discente. Aí a gente colocava nome foi de. Aí colocava nota final. E aqui colocava pontos. Usando vírgulas, né? Tá certo? Essa foi a outra forma que nós aprendemos. E tem uma outra forma, né? Que é usando o formato aqui, que seria o seguinte. Print, olha que interessante. A nota do discente. Aí eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar 1 foi de 0 pontos. Aí eu coloco format. Aqui eu posso até trocar a ordem. Vou colocar nota final, mudar a ordem aqui. E nome. O que acontece? Esse 0 aqui vai ser substituído por isso aqui. E esse 1 aqui vai ser substituído por isso aqui. Tá certo? Então aqui eu poderia mudar a ordem, né? Porque até então a gente usou o format e não atribuiu nenhuma ordem, né? Para isso, né? Então, aqui está discente. Então a gente poderia usar também esses, ordenar esses, colocar a posição correta, né? De onde eu vou colocar a variável. Então seria isso aqui. Tá certo? Então com isso a gente discutiu aqui com várias formas de imprimir, né? Utilizando Python. Então vamos resolver o exercício agora 12 aqui.
Então, cria um programa que pergunte ao usuário nome e idade, imprima uma mensagem que diga em que ano ele completará 100 anos de idade. Utiliza a técnica de fstring para resolver o problema. No caso aqui, o fstring só vai ser na parte de impressão. Então, a gente vai ter que fazer um programa que vai perguntar o nome e a idade. Então, a gente vai usar o input. Imprima uma mensagem que diga que ano ele completará 100 anos de idade. E aí a gente vai usar o fstring para imprimir e a gente vai ter que calcular essa parte aqui, né? Então vamos tentar e vamos aqui para o Google aqui. Então, vou criar aqui, chamar de exercício 12, né? Puxar isso aqui um pouquinho mais para cima. E vou colocar aqui. Então vamos começar. Primeiro, declaração. Colocar obtenção de valores. Então, nome, input, né? Escreva uma mensagem e digite o seu nome. Aí aqui, idade, input, digite a sua idade. Então aqui eu li os dois valores, né? Então essa é a primeira parte. Agora, vamos fazer aqui o cálculo, né? Calcular o ano. Então vou chamar a variável de ano, né? Então, eu li a idade aqui, né? Que a pessoa tem, né? Então a gente está no ano de 2024, né? Para ele completar 100 anos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 100, subtrair da idade dele e vou somar no ano de 2024, que é o ano que eu estou fazendo esse exemplo aqui. Tem jeito da gente recuperar o ano automaticamente, mas depois a gente mostra isso. Então, já calculamos. Agora, imprimir o resultado. Tá certo? Então, eu vou imprimir, vou usar fstring. Então, vou colocar print, vou colocar um F aqui e colocar entre aspas, né? Vou colocar, então, nome, né? Então, vou colocar aqui o nome da pessoa. Tranquilo? Aí, esse nome aqui, né? Que nós já lemos, né? Vai aparecer nesse campo aqui. Tá certo? Então vai aparecer assim, por exemplo, Alessandro, você completará, né, por exemplo, 100 anos no ano de... Aí coloca outra variável, né, que vai ser ano. A gente chamou de ano, né? Só que tem um detalhe. Aqui no caso, né? Então, a gente vai colocar aqui nome e ano, né? Certinho? O detalhe que a gente tem que ver é o seguinte. Nesse caso aqui, a gente está usando o fstring, né? Então, eu poderia colocar ela aqui de fora. Por exemplo, fazer mensagem igual. E faria string aqui fora, né? Formatada. E poderia colocar aqui mensagem. Tá certo? Ou, né? Como que a gente já viu, a gente coloca direto no print. No caso aqui, a gente vai colocar direto no print. Então, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo. Então, aqui eu vou colocar Pedro. Ele tem 18. Opa, deu um erro aqui. Ué, mas que erro que foi esse? Por que será que deu esse erro? Simples, olha. Quando eu pego, vamos verificar o tipo idade. Eu vou pegar aqui um type, colocar idade. É uma string. Lembra que eu falei que quando a gente lê um resultado de um input, o resultado, o que você lê do input vai virar uma string. Então eu tenho que converter essa idade num valor numérico. Os valores numéricos eles podem ser float para números decimais e int para números inteiros. No caso, idade inteira. Então eu vou colocar uma função aqui para converter. Tá certo? Então aqui eu converti, então eu vou ler aqui o input. O input vai me retornar uma string e depois eu converto para inteiro, né? Porque não tem jeito de somar, subtrair 100 menos uma string, não existe isso, tá certo?
Vamos ver aqui o mensageiro para a gente ver aqui. Olha que legal. Ele mostra a linha que aconteceu o erro, né? E o tipo de erro. Então ele falou o quê? Ele falou que é um tipo de operando não suportado para a operação de menos, né? Int e string. Então ele está fazendo uma subtração de um int e uma string, porque a idade aí, o programa, quando você faz o input, né? Ele vai retornar uma string, não inteira, tá certo? Então eu vou rodar de novo. Então eu vou colocar Pedro 18. Então ele vai completar os 100 anos no ano de 2106, tá certo? O que é importante disso? O importante é vocês perceberem que erros sempre vão acontecer. O mais importante para a gente na área da computação é verificar os erros e solucionar os erros. Então não pensa que você vai fazer um programa e vai acertar de primeira o programa. O importante é que você consiga ver qual o problema que deu e resolver o problema, tá certo? Então com isso a gente termina essa parte de F-strings.